Instruir com o instruído somos é a nossa missão. Tudo bem, pessoal? Vamos ter uma aula diferente hoje, mas ela vai ser de muito proveito para a nossa elevação espiritual, porque apesar de ser um mito, nós vamos trazer uma mensagem que está no nível SOD, onde nós extraímos revelares. Já vimos num vídeo anterior que existem 4 níveis de interpretação de uma história. Por exemplo, quando nós estamos vendo um programa de televisão, estamos lendo um livro e principalmente quando estamos estudando a Bíblia, nós podemos estar tirando esses 4 níveis de entendimento de dentro daquela leitura, daquela situação que estamos vendo. Tá? Isso nós temos que levar para todas as áreas de nossa vida. Porque a situação em si está acontecendo próximo a nós e interpretar ela dessas formas aqui. Nós podemos então estar interpretando no sentido literal, fazendo associação, retirando dela conhecimento, extraindo conhecimento e extraindo revelares. Na história de hoje, nós vamos entender que o Criador, tá, ele está em algum lugar, tá, e ele resolveu então criar o homem. Nós estamos aqui, tá, cheio de historinha. Hoje é uma aula de historinha. Então ele resolve criar o homem, porém esse homem ainda não está perfeito. Por que ele não está perfeito? Porque ele precisa, a partir de agora, fazer uma correção para retornar. Por quê? Porque quando sai da luz, já começa a encontrar trevas. Então quando a gente saiu lá do topo, que é a luz, aqui já fomos encontrando mais escuridão, tá? Nesse lugar onde nós estamos, que é aqui na árvore da vida, Malhut, nós estamos em um estado de escuridão e precisamos nos corrigirmos para voltarmos a ser um com o Criador novamente. Então na historinha de hoje nós vamos fazer uma interpretação de uma história que ela é muito vista no nível literal, porém nós vamos interpretá-la aqui no nível SOD e retirar dela o revelar, os revelares, né? Ela vai nos revelar a essência da história. É uma história de criança para criança, né? Uma historinha para criança. Porém, quando nós colocarmos ela nesse nível SOD, nós vamos ver que trata-se desse cidadão aqui, que representa a humanidade e que ele precisa voltar para lá. Por isso ele precisa subir na árvore da vida. Nós temos um vídeo que fala que Zaqueu, um homem pequeno, que não conseguia avistar ao Criador, né? Jesus estava passando por ali, a luz estava passando, ele não conseguia avistar a luz, porque ele era de pequena estatura, e ele precisou subir em uma árvore. Então no nível literal nós vamos entender que havia uma árvore ali, né? Aqui, e Zaqueu subiu nessa árvore para poder ver Jesus passando por ali, né? E esse homem, Zaqueu, era assim, pequeno. Mas não é isso. Pequena estatura significa aquela pessoa que está agarrado na matéria.
ela precisa subir aonde? Na árvore da vida. Porque aqui, ó, o mundo de Asiá, Malhut, ele representa a matéria. E ele representando a matéria, nós que estamos nesse mundo somos pessoas de pequena estatura. E precisamos fazer o quê? Subir na árvore para poder receber dali mais conhecimento, fazer associação, receber, extrair conhecimento e retirar de lá os revelares. E quando Zaqueu fez isso, quando ele subiu na árvore da vida, ou seja, ele interpretou a sua vida de maneira correta, o que ele fez? Ele conseguiu ver a luz que passava por ali, que era Jesus. A história nossa vai começar agora. A história é de Pinóquio. Acredito que quase todos já assistiram o filme, o desenho, leram um livrinho sobre Pinóquio, porém nesse nível aqui, ó, o nível literal. Mas Pinóquio traz para nós uma mensagem muito além daquela historinha feita para a criança. Pinóquio traz uma história onde havia lá o criador, que era Gepeto. E Pinóquio estava aqui. Vamos fazer Pinóquio diferente. Pinóquio, vamos pôr o narizinho dele aqui. Esse aqui é o bonequinho Pinóquio. Ele, quando criado pelo Criador, que é Gepeto, ele estava em um estado de imperfeição. Não era isso? E ele sonhava em ser o quê? Ele sonhava em ser um boneco de verdade. Um menino de verdade. Deixar de ser um boneco. Nós vimos agora há pouco que, quando o Criador nos criou, que nós saímos do Criador, nós descemos na árvore da vida e chegamos até esse lugar aqui, que é o mundo de Asiá, Malhut, que representa a matéria, e nós precisamos fazer uma correção em nosso interior. Para quê? Para nós voltarmos para o Criador, para nós sermos um ser humano perfeito. Enquanto nós estivermos agarrados ao nosso ego, à nossa matéria, nós somos o Pinóquio, aquele boneco onde sonha em buscar uma luz interior, evoluir, crescer. Porém, existem muitas barreiras em nossa vida, no nosso caminhar, assim como na história de Pinóquio. Então nós temos a história de Pinóquio, ele sendo criado pelo seu criador Gepeto, e aí desenrola a história dele porque ele quer ser um menino de verdade. Pinóquio era um menino mentiroso, rebelde, teimoso, e ele queria então se tornar um menino de verdade. Até aí ele era um menino de madeira, era um boneco de madeira. O ser humano, ele foi feito de quê? Está lá em Gênesis, do barro. O que significa barro? Barro é matéria. Matéria que é ego. A matéria é ego. A madeira é matéria, Madeira. A madeira é matéria que é ego. Ele desejava ser um menino de verdade. Adão, o homem de barro, que representa a humanidade, ele, em algum momento,
precisou evoluir e deixar o seu ego, se tornar um homem iluminado. Então, quando o boneco de madeira queria ser um menino de verdade, ele queria se tornar uma pessoa iluminada. Somos nós, a humanidade. Pinóquio, então, aqui representa a humanidade que está em busca do seu evoluir, em busca de subir a escada da vida, a escada de Jacó. Estou sem o desenho aqui, mas a gente tem lá o desenho que representa a escada de Jacó, ou seja, sair desse mundo de Asiá e subir em evolução. Esse é o desejo, o caminhar da humanidade. A humanidade está em busca disso. É a missão da humanidade subir em evolução. Então, representa, essa história representa nós querendo sair do nosso estado de ego, nosso estado de matéria, e nos tornar mais iluminado. Para quê? Para quando subirmos, ganharmos aqui as nossas iluminação, vamos dizer assim. Estamos construindo a nossa imagem refletida nos mundos superiores, que aqui nós temos o mundo de Asiá, que é esse mundo inferior onde nós vivemos. Aí tem o mundo de Yetzirah, que é o mundo da formação. Aqui nós nos manifestamos. Aqui é o mundo da formação. E aqui é o mundo de Beriá, a criação. E é o mundo da emanação, que tudo foi de lá, de cima para baixo, quando representa o Criador emanando a sua luz para nós. Da mesma forma, então, quando o criador do boneco, Gepetro, criou o boneco, ou seja, o Criador criou a humanidade, essa humanidade desceu e era imperfeita e precisava se autoconstruir. É o que nós precisamos. Nós precisamos polir a nós mesmos, quebrar as nossas arestas, nos questionarmos, colocar sobre nós juízes e policiais que são nós mesmos, nossas atitudes, melhorar as nossas atitudes. Que intenção eu estou no caminhar da humanidade? Por que eu estou caminhando? O que eu estou fazendo para me melhorar, para deixar de ser matéria, barro, madeira e me tornar um ser iluminado, um ser espiritual? O que estamos fazendo? Esta é a questão que temos que fazer sempre. Na próxima fase, o que acontece com Pinóquio? Ele está aqui e ele está caminhando, mas ele agora começa a ter uma luta com o seu interior, porque ele quer ganhar iluminação. Aparece então uma fada. Não é isso que acontece na história de Pinóquio? O que essa fada representa? Essa fada é a Sofia. Ela vem trazer para ele o quê? Ela vem entregar a ele algo que vai fazer com que ele tenha forças para continuar na sua caminhada. Nessa caminhada ele vai lutar contra quem? Contra os seus midotes, que são os seus sentidos, que é tudo aquilo que o ser humano encontra em sua vida, no caminhar da sua vida, para tentar te distrair do caminho estreito e fazer com que ele vá para o caminho largo. Ou seja, que ele não faça metanoia, que ele não se arrependa das suas escolhas, porque são escolhas egoístas e dão à carne, ao ego, o prazer de satisfação dos seus sentidos. Então, Pinóquio vai lutar contra esses sentidos. É o ser humano na luta de seguir na sua caminhada, porque aqui, quando Pinóquio resolve se transformar
no menino de verdade, ele que estava caminhando, daí lembra do caminho largo e o caminho estreito, ele que estava antes caminhando só para o seu lado matéria, que é o seu eu interior, ele agora já havia feito a sua metanoia. Quando esse homem, né, ser humano, faz a metanoia, nós já vimos nas aulas anteriores que ele vai encontrar pelo caminho alguns desvios. E é perigoso pegar esses desvios, esses atalhos pelo caminho. E é o que acontece com o Pinóquio. Pinóquio, então, ele começa a ter essa luta com os seus sentidos e, de repente, ele começa a ter um diálogo com um grilo falante. O grilo falante na história, para a gente ver no nível SOD, ele representa a nossa consciência. Quando a gente teve as aulas das verdades, verdades que precisam de prova, verdades que não precisam de provas, a gente viu que a nossa consciência, ela nos cobra e nós temos então que levar as nossas escolhas à razão e ouvir a razão dizer o que devemos tomar, qual caminho seguir. E no caso de Pinóquio, a consciência dele, que é o grilo falante, estava cobrando ele. E o que Pinóquio fez? Ele mentiu ao grilo falante. Quando nós sabemos que temos que fazer algo e não fazemos, tentamos nos auto-justificar, tentamos buscar uma resposta que não é a resposta verdadeira, é a mentira. Nós mentimos para quem? Para o grilo falante. Nós mentimos para a nossa consciência. E mentir para a nossa consciência não vai nos trazer paz. Vai nos trazer algo que futuramente nós vamos chamar de inferno. Esse saber que deveria fazer algo e não fez, é a nossa consciência queimando, nos cobrando e sendo tarde demais para corrigirmos. Aí vem quando partirmos dessa dimensão para outra e o grilo falante continuar gritando em nossa mente, né, na nossa consciência, que é a própria consciência, nós vamos parar na rehologramação. Mas para quem é essa rehologramação? Já vimos nas aulas do professor Áquio quem vai passar pela rehologramação e quem vai parar de existir. Então assistam lá as aulas do professor Áquio, que vai responder isso aqui, porque vai fugir agora do nosso tema de hoje. Vamos lá então. O grilo falante, representando então a nossa consciência, ele vai estar na caminhada de Pinóquio. Ele vai estar encontrando com ele. A Sofia, que representa a fada, ela vai dar para Pinóquio o quê? O dom de vida, o Nefesh, que é o dom de vida. Isso aqui são, se a gente for falar em questão de luzes, grau de luzes, né? As luzes, então tem aí o Nefesh, que é assim. Nós temos lá, vamos fazer a nossa pirâmide aqui, e quanto mais para baixo, quanto mais no mundo aqui de Asiá, a gente pegar aqui a árvore da vida, quanto mais para baixo a gente vai ter menos luz, né? Então aqui é isso aqui, ó. O ser humano, Adão, ele vivia com esse Nefesh e também no estado de no grau de luz Ruach, ele vivia com uma chamada alma animal. Nós, ser humano, nós temos, antes de fazermos a nossa conversão, nós temos a alma animal. O que é a alma animal? Não é que nós somos um animal.
é porque ainda nós não temos um encontro com a Sofia, que ainda nós não temos o conhecimento para chegarmos a passar de nível na árvore da vida. Então nós vivemos apenas parecidos, atendendo os nossos sentidos, parecido com o animal, atendendo os nossos sentidos. Parece que estamos vivendo por instintos. Agora, quando o homem faz sua metanoia, que ele tem um encontro com a Sofia, aqui ele passa então a ter a chamada alma espiritual, que é Neshama. Essa alma é a mesma alma, só que ela subiu em grau de luz, nível de luz. Ela deixou de estar no sentido literal e passou a ter então agora, a receber a essência, receber os revelares. E a história então continua. Quando Pinóquio ele mente, o que acontece com ele? O nariz de Pinóquio cresce, não é isso? O que está representando então a nível sódio o nariz de Pinóquio crescer? Quando o ser humano mente, que ele passa assim uma vergonha, não avermelha o rosto, é o mesmo que a gente sentir que somos culpados, né? É o mesmo que o nariz ficar vermelho, o sangue vem para o nariz. É simbólico, por isso que cresce o nariz de Pinóquio. Por quê? Porque ele acaba mentindo para a sua consciência. Essa mentira é o seu ego interior. Esse ego interior faz com que Pinóquio então tenha essa luta constante com a sua consciência. Na próxima fase, nós vemos que o Pinóquio encontra uma raposa e um gato. Esse encontro, ele está na caminhada, né? Ele briga com seus sentidos e vai seguindo a caminhada na estrada larga. Aliás, na estrada estreita, né? Que é o mesmo da estrada larga, só que agora ele está no sentido oposto. E ele encontra então os dois animais, né? A raposa e o gato. Meus desenhos são péssimos, mas para a gente representar aqui a raposa e o gato, que significa os nossos desvios pelo caminho. E ele tem ali um diálogo, se questiona, e elas, né, esses dois animais, convencem ele a seguir um desvio. Ele se desvia do caminho. E ele vai em busca de quê? Do ter, ser e poder, que é a fama, o sucesso, a fortuna, e encontra um circo, né? E ele se vende para o dono do circo. Então, o circo, ele representa esse mundo de Malhud, Asiá, que está essa humanidade sendo o que? Alienada. E ele está ali, ele consegue então ter uma amizade com as pessoas que estão ali naquele desvio, ali naquele circo, com as pessoas que vivem ali, naquele caminho onde agora ele está seguindo. Isso acontece na história de Pinóquio. Não é mesmo que a nossa vida? Às vezes estamos seguindo reto, fazendo tudo certo, aparece aí os nossos sentidos dizendo aqui é melhor, e aí acabamos nos vendendo para o dono do circo. O dono do circo representa, nos vendemos, que dizem por aí, se vendeu para o diabo, mas não, na verdade é assim, nos entregamos ao nosso ego, né? Perdemos o controle, não fazemos mais gestão dos nossos sentidos, tá? Porque nossa missão é subirmos, deixarmos aqui esses sentidos que está aqui embaixo, tá? Deixarmos esses sentidos aqui e passarmos então aqui, ó, ao nível de pensamento que é voltar, ou seja, subir na árvore da vida, subir, ter mais conhecimento. E aí então essa luta nossa, tá? Essa história de Pinóquio nos mostra isso. Ele teve uma conversa com os seus
desvios, né? Os animais ali que representam o desvio, né? E aí acontece então de ele se perder do seu caminho. Ele agora está vivendo para servir o egoísmo, servir o seu estado de ego. E ele vai parar aonde? Ele vai parar em uma ilha. Quando ele chega nessa ilha, essa ilha representa então, aqui nós temos a humanidade alienada com esse mundo, o show de Truman. Nós temos então aqui a história se repetindo na humanidade. Pessoas que estão buscando a evolução e de repente eles deixam, né? Ele tem um encontro com a Sofia, porém ele deixa a Sofia, ele regressa, ele regride, ele está indo para o que chamamos de Criador, não Deus. Ele está vindo, mas ele encontra os desvios e aí ele volta de novo para o seu eu, o seu ego. Ele perde o controle, a gestão que ele estava fazendo, ele perde esse controle. Ele ainda não se tornou um homem, ou seja, Pinóquio não consegue se tornar, nesse momento, o menino de verdade. Essa pessoa ainda não conseguiu ser iluminado. Ela ainda precisa de mais uma batalha na sua caminhada. E ele descobre que nessa ilha que ele está, que é a ilha onde está toda essa humanidade alienada, ele descobre que aqui não existe escola. E ele deseja aprender. Ele deseja então a escola. Existe lá o cocheiro que está sempre de olho nele. Ou seja, os seus sentidos estão sempre cuidando dele. Por isso nós precisamos nos policiar. Nós precisamos nos julgar, colocar sobre nós policiais e juízes. E estava lá então aquele cocheiro que representa todos os nossos sentidos egoístas, e o guardião que não deixa nós voltarmos a ter gestão, né? Mas ele deseja então ir para a escola. Aí então ele retoma a sua consciência, né? Ele volta então a ter um encontro lá com o grilo falante, né? A sua consciência. Nosso desenho aqui do grilo aqui, ele tem de novo o encontro ali com a sua consciência. Ele retoma a sua consciência, né? Escola representa ali que ele quer evoluir, ele quer aprender, ele quer então deixar de ir para um lugar que não ensina nada e começar a ir para um lugar onde ele aprende, onde ele consegue ter evolução. Aí então ele encontra de novo, né, com a sua consciência e automaticamente então está ali a Sofia dando a ele a luz, clareando a mente dele para que ele possa subir na escada da evolução. Quando Pinóquio então se dá por conta, ele então está voltando para casa, o que acontece com ele? Ele percebe que o seu criador, o Gepeto, né, ele já não está mais ali. E aí ele se desespera. Então ele descobre que ele havia atravessado o mar, estava em águas, em busca de quê? Em busca de encontrar com o Pinóquio, a sua criação. Então as águas nós vimos que representam o quê? A luz divina. A luz divina que vem e quer nos dar o quê? A misericórdia. Não é isso? O que Pinóquio fez? Pinóquio então cai em si. Ou seja, ele percebe que ele está errado. É isso que acontece com o ser humano quando se diz que ele vai receber a misericórdia do Criador. Ele tem que, primeiramente, reconhecer o seu erro. E quando ele reconhecer o seu erro, então, ele vai pagar um preço por isso. O preço, nós vimos lá nas aulas da lei,
moral, que o preço tem que justificar para a justiça pública, o valor tem que ser igual ao que ele causou, né? Então, o que acontece com ele? Quando ele percebe isso, ele mergulha nas águas. Ele busca misericórdia, ele reconhece que ele estava errado, ele busca misericórdia. Quando ele mergulha nas águas, ele é engolido por um peixe. Lembra da história de Jonas? Ele é engolido pelo peixe. O que nessa história o peixe vai representar? Quando Pinóquio ele é engolido pelo peixe, ele entra no mundo de escuridão, tá? E nesse mundo de escuridão ele quer logo se livrar dessa escuridão, tá? Então ele acaba reconhecendo, pagando o preço, tá? E nesse pagar do preço, então, ele agora está sendo crivado, né? Ele está sendo preparado para se tornar um menino de verdade. O ser humano, quando é crivado, recebe a misericórdia, é banhado pela luz do Criador, a luz divina, ele está apto então a ser justificado, ele está apto para ser santificado e ele então sobe em grau de evolução. Nesse caso aqui, o que acontece? A Sofia dá a ele ouro. Quando ele recebe ouro da fadinha, né, o ser humano passando pela alquimia, ele deixando de ser a matéria, o barro, a madeira, e se transformando em ouro, que representa a iluminação, o material duro, aquele que foi agora crivado e passou pelo fogo, o fogo do processo todo. Ele agora recebeu então o ouro da fadinha. Essa história representa nós, ser humano, quando estamos passando pelo crivo e então conquistando mais um degrau na nossa evolução. Então, para finalizarmos, nós vamos nos perguntar: o que eu estou fazendo para deixar o meu lado matéria, o meu lado egoísta, e me tornar mais espiritual? É um questionamento que temos que fazer interior, porque não basta nós tentarmos interpretar as histórias a nível onde vamos adquirir revelares e pegar esses revelares e jogarmos fora. Nós temos que receber essas informações, essa essência, e praticar em nossa vida. Nós devemos caminhar sempre, vamos ter sempre a nossa luta, a nossa briga. O grilo falante vai estar sempre aqui, a nossa consciência nos cobrando. Essa luta contra os nossos sentidos, ela vai existir. Vai chegar momentos que nós vamos encontrar com esses animais, a raposa e o gato, que vai querer nos distrair e nos tirar nós do caminho que nós estamos seguindo e pegarmos desvios. Nós somos orientados e instruídos pelo professor A que o que? É perigoso pegar atalhos. Os desvios são perigosos. Por quê? Porque eles têm a fama, o sucesso, a fortuna. Eles são o tripé que vai destruindo a humanidade, que é o ter, o ser e o poder. Temos que fugir dele, fugir desse mundo matéria, fugir do que é material e buscar mais o que é espiritual. Essa é a nossa missão, nos lapidar, pegar a madeira, que é a matéria que está em nós, quebrar ela, polir e transformar ela
naquele ser, fazer aquela alquimia, pegar o material e transformar no ouro puro, receber da Sofia essas informações e transformarmos o nosso interior, aquele ser que era o boneco de madeira, que tinha o seu ego interior sempre lutando, ele transforma o quê? Ele transforma o seu interior em um ser superior. Aquilo que era matéria agora deixou de viver na vibração da matéria e deixou de estar nessa vibração e começou a ser mais iluminado. Ele subiu na escada da evolução. Ele agora está nesse mundo. Porém, ele deixou de ser, ele está nesse mundo ainda. Ele não partiu para outra dimensão. O ser evoluído, que consegue tirar aqui, nesse nível, a essência, os revelares da vida, do caminhar da vida, ele ainda continua nesse mundo. Mas ele não dá atenção para esse aqui, ó, que é o que representa o mundo matéria. Ele vive nesse mundo onde representa o mundo superior. Dentro dele existe então algo que vai levar a luz que ele recebeu para as outras pessoas. Isso é amar ao próximo como a ti mesmo, que é dito na Bíblia, que Jesus ensinou e que está também no Antigo Testamento. Ou seja, amar ao próximo como o Criador o ama. O versículo certo seria assim: eu devo amar o próximo como o Criador ama o próximo. Eu tenho que levar então essa luz que eu recebi do Criador, porque o Criador ama a todos de uma única forma. Mas como agora eu recebi essa luz, eu tenho que entregar essa luz para o próximo. Porque se eu ficar só com essa luz vai me cegar. Eu tenho que dividir essa luz. Eu tenho que entregar parte dessa luz para o próximo. Essa é a nossa missão. A nossa missão é ensinar como ensinados somos.